E nesse contexto de geopolítica, a gente já entra no texto áureo, que vai falar claramente disso. Duas nações estão no teu ventre e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo e o maior servirá o menor. Essa profecia foi falada pelo próprio Deus. E como eu acabei de explicar, esse conflito ganha uma proporção geopolítica. O termo hebraico para nações aqui, duas nações estão no teu ventre, é o hebraico goim. Goim se refere a corpos políticos, nações politicamente desenvolvidas, com geografia distinta, e não está falando apenas de família numerosa ou de tribo, de clã, como era antigamente. Não, agora ganhou o status de nação. Dois povos estão no teu ventre. Ventre aqui é Be'em, representa a origem física dessas duas nações. Como a gente vê na história, ambos nasceram do mesmo ventre, né? Os dois meninos eram gêmeos, filhos de Rebeca, mas já nasceram em pé de guerra, né? Em pé de conflito. E a profecia diz também que se dividirão. É o hebraico iparedo. Iparedo vem de parad, que significa separação, mas não é uma separaçãozinha, não. Separação radical mesmo. É uma ruptura, uma dispersão, uma separação completa mesmo. Os dois irmãos que fizeram parte do conflito original, Esaú e Jacó, depois de 23 anos, eles se abraçaram, se beijaram e refizeram a amizade. Mas as duas nações hoje em dia, o relacionamento que existe é político e é mínimo, só para garantir uma certa paz. Mas amizade não existe. Então, Goim, nações, Be'em, ventre e Iparedo dividirão, formam um contexto etimológico. Tá bonitinho aqui para você no blog, tá bom? E agora, o contexto teológico. Teologicamente, essa passagem, ela é uma das bases fundamentais que mostram para nós, que revelam para nós aqui na Escritura a soberania de Deus e a doutrina da eleição. Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Deus elegeu Jacó antes do nascimento de Jacó. E Deus escolhe Jacó antes que os gêmeos pudessem escolher entre o bem e o mal. Antes deles nascerem, eles não tinham feito nada para merecer nada. Então a eleição é incondicional, ela não impõe condições. Você vai ter que ser assim para eu te escolher, senão eu não te escolho. Não é entrevista de emprego, é eleição divina. Daquele que conhece o futuro como conhece o passado, né? Então isso é muito lindo, esse negócio de eleição incondicional. E o apóstolo Paulo usa esse texto lá em Romanos 9, 10 a 13, depois vocês deem uma lidinha, muito bom, para explicar que os propósitos de Deus não dependem do esforço humano. Ele escolhe aquele que ele escolhe. E Deus também não precisa ficar se explicando para nós. Por que o senhor escolheu o menor e não escolheu o maior? O senhor não estava sabendo que era cultural esse negócio de o maior receber a primogenitura e a bênção? Ele é Deus, né, irmãos? Então a gente não vai discutir com ele porque a gente tem juízo. E outra coisa que teologicamente a escolha mostra para nós é a quebra do mérito humano. Na teologia bíblica, a escolha de Deus confunde as nossas expectativas, porque é do jeito dele, não é do nosso jeito. Ele escolhe quem ele quer, ele elege quem ele quer eleger, ele enriquece quem ele quer enriquecer, ele abate quem ele quiser abater. Só que esse quem ele quiser não é uma coisa leviana, não é uma coisa sem respeito, não é uma coisa sádica, não, é tudo com justiça, com ordem, gabaritado pelo amor, pela justiça. É que a gente falando assim, né? Ele faz como ele quer, ele abate quem quer, levanta quem quer. Aí esse quem quer parece colocar as ações de Deus num nível muito fútil, né? Mas não. É sempre com justiça, com ordem. É uma coisa linda o agir de Deus. Então, no contexto teológico, a gente aprende duas coisas. A eleição é incondicional e ela quebra o mérito humano. A gente não merece nada, mas Deus nos elege, porque Ele quer nos eleger.
No contexto bíblico histórico, a profecia se cumpre de forma literal ao longo da história dessas duas nações nas páginas do Antigo Testamento. E no meu comentário sobre geopolítica eu deixei isso bem claro, né? Ainda hoje são inimigos e estão em conflito. Então aqui a gente vê o texto áureo misturando com a palavra-chave que é conflito e dando um contexto bom para nós, para o nosso entendimento. A origem dos povos, Jacó se tornou 12 tribos, como eu falei, e Esaú, também chamado de Edom, que significa ruivo ou vermelho, também se tornou um povo muito forte, os Edomitas. Cada um gerou 12 tribos principais. E o cumprimento da servidão, que diz o maior servirá o menor, ocorre no reinado de Davi, quando Israel subjugou completamente Edom, estabelecendo guarnições militares no território edomita e tornando eles servos tributários. Tá? A referência para você que está consultando no blog, 2 Samuel 8 e 14. E no contexto cultural, eu já falei um pouco lá atrás, né, sobre o contexto cultural. Lembra que eu falei que não existe culturalmente esse negócio de venda de primogenitura? Se o menino nasceu primeiro, ele é o primogênito para sempre. Acabou. Não existe uma forma cultural de colocar o menor no lugar do maior. Quando a gente fala de cultura, a gente está falando de costume de povos. Esse é o significado literal de cultura, o costume de um povo. Não tem como mudar isso, nem por dinheiro, nem por nada, né? Isso aí aconteceu no âmbito espiritual, essa troca de lugar, porque um foi leviano, o outro foi astuto, e eles fizeram isso diante de Deus, Deus viu e registrou. No contexto cultural, o direito de primogenitura era do mais velho, então. Era Esaú que tinha esse direito. Ele ia herdar todas as bênçãos do seu pai. Ele ia ficar no lugar do seu pai. Quando seu pai morresse, ele ia liderar aquele clã, como sendo o sucessor imediato do seu pai. E ele herdaria porção dobrada da riqueza, a bênção espiritual, porque o patriarca era representante de Yahvé, representante de Deus, a mão direita do pai, do patriarca, sobre a cabeça do filho mais velho, garantia para ele a bênção de Deus. Todos os planos, projetos de Deus eram confirmados sobre a vida daquela pessoa. Então, o direito de primogenitura, culturalmente, é isso. Esse direito existia também entre os povos pagãos, mas aí é outro contexto, não quero comentar aqui, né? Herdava todos os direitos políticos, direito de governo e tudo mais. Mas dentro do contexto bíblico teológico é lindo porque o Deus é vivo, ele se relaciona, ele não é ausente, né? Como no deísmo, é um Deus presente, e ele se relaciona com o seu povo, fala, conversa, abençoa, briga, dá direção, é um Deus vivo, né? Então, no nosso contexto, a bênção da primogenitura, o direito do primogênito era muito lindo por isso, porque o pai, o patriarca, era o representante do Deus que estava um pouquinho mais longe, no céu ali, né? Mas que se relaciona. Então, Deus, através do patriarca, abençoava o primogênito, e o primogênito, quando da morte desse patriarca, vinha e ocupava o lugar dele, e isso ia acontecendo sucessivamente por gerações infinitas. Mas aqui a gente vê a alteração da ordem cultural, porque o menor toma o lugar do maior. No âmbito da cultura, não. No âmbito espiritual. Porque uma coisa é certa, viu, meus irmãos? Ali, para aquele clã, para aquele povo ali, Esaú sempre foi primogênito. Ninguém falou, ai, mas agora que Deus abençoou Jacó e não Esaú, Esaú não é mais primogênito. Esquece isso aí não existe culturalmente. Ali naquele clã, naquele povo, ali, naquela tribo ali de Isaac, Esaú sempre foi primogênito. Para eles sempre honraram ele como o primogênito. Isso aconteceu no âmbito espiritual. Jacó recebeu a bênção da prosperidade, da riqueza e tudo mais. Mas isso trouxe para ele muitas dores também. Ele enganou e depois foi enganado, né? Como a gente conhece a história de Jacó, né? Trabalhou para uma mulher 7 anos, recebeu outra, depois teve que trabalhar mais 7 anos, sempre sendo enganado, como também enganou. E eu quero encerrar esse comentário do textuário com uma visão muito bonita para ficar ilustrada aí na sua cabeça. O ventre de Rebeca se tornou um palco de batalha cósmica. Quando eu falo batalha cósmica, eu não estou falando das aventuras da Marvel, tá bom? Eu estou falando cósmico no sentido de que
transcende ao físico. Havia dentro do ventre dela uma luta espiritual. Os meninos se esmagavam, lutavam, se apertavam no ventre dela, prefigurando. Aquilo não é literal, tá? Aquele conflito lá, aquela briga, aquela luta, não é literal. Eles não sabiam de nada, era bebezinho, né? Não sabia de nada. Mas, interpretativamente, espiritualmente, revela um conflito. E nasce o primeiro e o segundo agarrado ao seu calcanhar. Tudo isso é uma representação de conflito. Esse conflito, ele é cósmico no sentido de que ele transcende as coisas naturais. E ele é espiritual e ele quebra o paradigma da ordem cultural. Porque o que nasceu depois agarrado ao calcanhar do seu irmão ocupa o lugar que a cultura daria para o seu irmão, que nasceu primeiro. Então, é um conflito cósmico, é geopolítico, onde a tradição humana é anulada pela profecia, pela palavra de Deus. O maior servirá o menor.